No Dia das Mães, meu filho milionário me visitou e perguntou: Gostou da casa que te dei, mãe? Em choque, respondi: Que casa? Nunca recebi nada. Minha nora interesseira lentamente se aproximou dele. Fico feliz de ter vocês aqui. Acompanhem minha história até o final e comentem a cidade de onde estão assistindo para eu ver até onde minha história chegou. Nunca imaginei que uma pergunta simples no Dia das Mães destruiria tudo o que pensava saber sobre minha vida. Nos últimos 2 anos, estava lutando para sobreviver com meu salário de faxineira, racionando meus remédios para a pressão alta e usando o mesmo casaco velho durante 2 invernos rigorosos. Mas me dizia que era temporário, que as coisas melhorariam. Meu filho Eduardo construiu um império do nada. Aos 35 anos, era dono de uma empresa de consultoria em tecnologia bem-sucedida que empregava mais de 200 pessoas. Eu tinha orgulho dele, mesmo que nossas conversas tivessem se tornado ligações rápidas sobre reuniões de negócios e jantares com clientes. Depois que o pai dele morreu há 3 anos, Eduardo se jogou no trabalho, e eu entendia. O luto afeta cada um de forma diferente. A casa parecia diferente naquela manhã de domingo do Dia das Mães. Passei horas preparando os pratos favoritos dele, mesmo sabendo que a conta do mercado significaria pular o almoço pela próxima semana. Minha cozinha pequena mal comportava todas as panelas, mas queria tudo perfeito para a visita dele. Fazia 4 meses que não o via pessoalmente. Quando Eduardo atravessou minha porta, fiquei impressionada com o quanto tudo nele parecia caro. O relógio, os sapatos, até mesmo a camisa social provavelmente custava mais que meu aluguel mensal. Atrás dele veio Amanda, sua esposa há 3 anos. Usava um vestido cor creme que parecia ter saído de uma revista, o cabelo loiro perfeitamente arrumado apesar do vento de maio. Mãe, a casa cheira incrível, disse Eduardo, me abraçando rapidamente antes de se afastar para ajudar Amanda com a bolsa. Feliz Dia das Mães! Ela sorriu para mim, aquele sorriso polido que sempre usava, mas os olhos pareciam estar calculando alguma coisa. Sentamos para almoçar e ouvi enquanto Eduardo falava sobre expandir os negócios para o sul. Amanda comentava ocasionalmente, mencionando a viagem recente deles para a Europa e as reformas que estavam planejando para a casa. Eu acenava e sorria, mesmo que cada detalhe me lembrasse da distância crescente entre minha vida e a deles. Então, enquanto eu servia a sobremesa, Eduardo se recostou na cadeira e sorriu. Mãe, queria te perguntar uma coisa que está na minha cabeça. Larguei a colher da torta, dando toda a atenção a ele. Como você está curtindo a casa na represa que te dei há 2 anos? Sei que sempre amou ficar perto da água. As palavras me atingiram como água gelada. Fiquei olhando para ele, a boca ligeiramente aberta, tentando processar o que tinha acabado de dizer. Casa na represa? Senti meu coração acelerar enquanto a confusão tomava conta de mim. Que casa na represa, filho? Nunca recebi casa nenhuma. O sorriso do Eduardo vacilou. Ele olhou para Amanda, que tinha ficado muito quieta ao lado dele. A casa na represa Billings. Transferi para seu nome no seu aniversário há 2 anos, não lembra? Balancei a cabeça devagar, me sentindo tonta. Eduardo, eu lembraria de receber uma casa. Nunca recebi nada assim. Tem certeza que não está confundindo com outra pessoa? Amanda de repente se levantou, o guardanapo caindo no chão. Ah, acabei de lembrar, disse, a voz ligeiramente mais aguda que o normal. Preciso fazer uma ligação sobre o compromisso de amanhã. Com licença. Ela caminhou rapidamente para a cozinha, tirando o celular. Mas algo no movimento dela parecia errado, urgente, de uma forma que fez meu estômago se apertar. Eduardo estava franzindo a testa agora, a mente de empresário claramente tentando resolver um quebra-cabeças. Mãe, isso é impossível. Pedi especificamente para minha assistente cuidar de toda a papelada. A escritura deveria ter sido enviada pelo correio. E ainda configurei pagamentos mensais de manutenção. Pagamentos mensais? Senti minhas pernas fraquejarem. Que pagamentos mensais? Os $3.500 que tenho mandado todo mês para ajudar com suas despesas. Minha assistente me garantiu que você estava recebendo tudo. O quarto pareceu inclinar. 3.500 horários por mês durante 2 anos. Eram 84.000 reais.
O suficiente para ter mudado tudo para mim, o suficiente para comprar os remédios que precisava, consertar meu carro, não me preocupar com cada compra no mercado. Agarrei a borda da mesa. Eduardo, juro para você, não recebi pagamento mensal nenhum. Tenho lutado para pagar meus remédios para pressão. Mês passado tive que escolher entre comprar comida e pagar a conta de luz. O rosto do Eduardo empalideceu. Ele se levantou abruptamente, a cadeira raspando no chão. Isso é impossível. Tenho recibos, transferências bancárias. Tudo deveria estar documentado. Da cozinha podia ouvir a voz da Amanda, baixa e urgente, embora não conseguisse entender as palavras. Minhas mãos começaram a tremer enquanto todo o peso da situação começou a me atingir. Me mostra, sussurrei. Me mostra a papelada. Eduardo já estava mexendo no celular, rolando e-mails com desespero crescente. Tenho cópias de tudo em casa. A transferência da escritura, as confirmações de pagamento. Mãe, se você não tem recebido esse dinheiro, então para onde ele está indo? Nos dois viramos para a cozinha ao mesmo tempo. A voz da Amanda tinha parado. O silêncio parecia pesado, culpado. Me levantei com pernas trêmulas e caminhei até a porta da cozinha. Amanda estava de costas para nós, telefone colado na orelha, mas não estava falando mais. Quando ouviu nossos passos, se virou, o rosto corado. Tudo bem? Eduardo perguntou. Mas o tom tinha mudado. Era a voz que usava em reuniões de negócios quando suspeitava que alguém não estava sendo honesto. O sorriso da Amanda parecia forçado. Claro, só confirmando nossos planos de jantar para amanhã. Mas eu podia ver agora, a culpa escrita nas feições dela, a forma como não conseguia me olhar nos olhos, a maneira nervosa como mexia na aliança de casamento. Amanda, disse Eduardo devagar, você sabe alguma coisa sobre a papelada da casa na represa? Você ajudou a coordenar várias coisas com minha assistente naquela época. O silêncio que se seguiu pareceu infinito. Amanda abriu e fechou a boca, mas não saíam palavras. Naquele momento, olhando para o rosto dela, eu soube. De alguma forma, ela tinha pego o que era para ser meu. O Dia das Mães, pelo qual tinha trabalhado tanto para deixar perfeito, estava prestes a se tornar o dia em que minha família desmoronaria. O silêncio na minha pequena sala de jantar se esticou como um fio tenso, pronto para estourar. Amanda estava congelada na porta da cozinha, as mãos perfeitamente manicuradas apertadas com tanta força que os nós dos dedos tinham ficado brancos. Eduardo olhava para a esposa com uma expressão que nunca tinha visto antes, uma mistura de confusão e suspeita crescente. Amanda, disse baixinho, minha voz mais firme do que me sentia. Onde está minha casa na represa? Ela engoliu em seco, os olhos saltando entre Eduardo e eu. Deve haver algum mal-entendido. Talvez a papelada tenha se perdido no correio, ou talvez tenha havido um erro no banco. Mas mesmo enquanto falava, podia ver a mentira se formando nos olhos dela. Depois de trabalhar como faxineira por 15 anos, limpando escritórios tarde da noite, tinha aprendido a ler pessoas. Você vê muito quando é invisível para a maioria das pessoas, quando elas falam ao seu redor como se você não estivesse lá. Amanda estava mentindo e não era muito boa nisso. Eduardo pegou o celular novamente. Vou ligar para a Cristina, minha assistente. Ela cuidou de tudo pessoalmente. Não, espera, disse Amanda rapidamente, dando um passo à frente. Talvez devêssemos discutir isso em particular primeiro. Sua mãe já passou por muito, e não quero deixá-la mais chateada se isso for só um mal-entendido simples. Senti uma raiva fria crescendo no meu peito. Me deixar mais chateada? Eu tinha vivido com um biscoito de água e sal no jantar a maioria das noites, enquanto ela usava roupas de grife e fazia viagens para a Europa. Mas mantive a voz calma. Amanda, querida, acho que já passamos do ponto de se preocupar em me chatear. Preciso saber onde está minha casa. Eduardo já estava discando. Em segundos ouvi uma voz de mulher do outro lado. Cristina, é o Eduardo. Preciso que você puxe a papelada da casa na represa que comprei para minha mãe há 2 anos. Houve uma pausa. Então a voz da Cristina ficou mais clara quando Eduardo colocou no viva voz. Claro, doutor Eduardo. A propriedade na estrada da represa, 1247, represa Billings. A escritura foi transferida para Lúcia Santos no dia 15 de novembro, há 2 anos.
Tenho cópias de todos os documentos assinados. Meu coração disparou. Esse era meu nome, meu endereço para a papelada, mas nunca assinei nada. E os pagamentos mensais? Perguntou Eduardo. Todos processados conforme solicitado. R$ 3.500 transferidos no dia 1º de cada mês para a conta que o senhor especificou. Nome da titular da conta, Lúcia Santos, número da agência, terminando em 4782. Senti o sangue sumir do meu rosto. Não tenho conta terminando em 4682. Minha conta termina em 956. Os olhos do Eduardo se voltaram para Amanda. Cristina, pode me ler o número completo da conta? Enquanto Cristina recitava os números, assisti o rosto da Amanda desmoronar. Não era minha conta. Nem chegava perto. Cristina, disse Eduardo, a voz perigosamente baixa. Quem forneceu essas informações da conta para você? Sua esposa, doutor. A senhora Amanda me ligou em dezembro de 2 anos atrás e disse que havia uma mudança nas informações bancárias da sua mãe. Ela forneceu os novos números da agência e conta e pediu para eu atualizar todos os registros. O telefone escorregou ligeiramente na mão do Eduardo. Amanda fez um som pequeno e desesperado na garganta. E a escritura? Eduardo continuou. Para onde deveria ser enviada? Para o endereço que a senhora Amanda forneceu. Deixe-me ver. Rua das Acácias, 847, apartamento 2B. Nunca morei na Rua das Acácias. Estava na mesma casa pequena há 10 anos. Eduardo desligou o telefone e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Quando olhou para Amanda, o rosto estava completamente vazio, o que de alguma forma parecia mais aterrorizante que raiva. Explica, disse simplesmente. A compostura da Amanda finalmente se despedaçou. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto, mas pareciam mais pânico que arrependimento. Eduardo, você tem que entender. Meus pais estavam prestes a perder a casa deles. Eles são idosos e as contas médicas do meu pai estavam falindo eles. Eu só peguei o dinheiro emprestado temporariamente. Emprestado? Sussurrei. Você quer dizer roubado? Não! A voz da Amanda subiu. Eu ia devolver. Só precisava de tempo. E a casa na represa? A voz do Eduardo era cortante. Não é como se você estivesse usando. Minha família precisava de um lugar para ficar enquanto se recuperavam financeiramente. Senti algo rachar dentro do meu peito. Não como se eu estivesse usando. Amanda, tenho trabalhado em 2 turnos para conseguir pagar meus remédios. Tenho comido uma refeição por dia para o dinheiro do mercado durar. Não consegui deixar o aquecedor acima de 18 graus porque não posso pagar a conta de luz. Eduardo olhava para a esposa como se nunca a tivesse visto antes. Amanda, minha mãe podia ter morrido. E se ela tivesse uma emergência médica e não pudesse pagar o tratamento? Mas ela não morreu, disse Amanda desesperadamente. Ela está bem, está saudável. Meu pai tem diabetes e problemas cardíacos. Ele precisava do dinheiro mais. A frieza das palavras dela me atingiu como um golpe físico. Bem? Saudável? Pensei nas noites que fiquei acordada, o peito apertado de estresse, imaginando como pagaria a próxima receita médica. Às vezes que fiquei no mercado, calculadora na mão, devolvendo itens porque não podia pagar. Onde está a minha casa agora? Perguntei, minha voz mal acima de um sussurro. Amanda limpou o nariz com as costas da mão, a maquiagem de grife borrando. Meus pais estão morando lá e a família do meu irmão. Eles fizeram reformas, melhorias. Com meu dinheiro, disse Eduardo sem expressão. Amanda acenou miseravelmente. Afundei na cadeira, me sentindo subitamente exausta. Por 2 anos, tinha dito a mim mesma que Eduardo estava ocupado demais para me visitar regularmente, que o sucesso dele significava que não precisava se preocupar com a mãe. Tinha orgulho da independência dele, mesmo lutando sozinha. Mas o tempo todo, ele pensava que estava cuidando de mim. Pensava que eu estava confortável e segura. Mãe? Disse Eduardo, a voz rachando ligeiramente. Me desculpa tanto, eu pensei. Pensei que você estava bem. Pensei que tinha tudo o que precisava. Olhei para meu filho, este homem bem-sucedido que tinha trabalhado tanto para construir uma vida melhor, e vi o menininho que costumava prometer que cuidaria de mim quando crescesse. Ele tinha tentado cumprir essa promessa, mas a mulher em quem mais confiava no mundo tinha roubado isso de nós 2. Quanto? Perguntei para Amanda.
Quanto do meu dinheiro você pegou? Ela ficou quieta por um longo momento. Tudo. Finalmente sussurrou. 84 mil reais. Mais uma casa que, provavelmente, valia pelo menos 500 mil a mais. A família da Amanda tinha vivido como reis com dinheiro que era para me manter longe da pobreza. Eduardo se levantou devagar, os movimentos cuidadosos e controlados. Amanda, arruma suas coisas. Quero você fora da minha casa hoje à noite. Eduardo, por favor, ela implorou, estendendo a mão para ele. A gente pode resolver isso. Vou dar um jeito de pagar sua mãe de volta. Ele se afastou do toque dela. Com que dinheiro? Você não trabalhou um dia desde que a gente se casou. Tudo que você tem, tudo que sua família tem vivido, foi roubado da minha mãe. Assisti minha nora desmoronar e senti nada, nem pena, nem satisfação. Só um vazio oco onde a confiança costumava estar. Ela tinha me olhado nos olhos por 2 anos, tinha sentado nesta mesma mesa, sabendo que eu estava lutando enquanto a família dela vivia no luxo às minhas custas. Enquanto os soluços da Amanda ecoavam pela minha pequena sala de jantar, percebi que este Dia das Mães realmente seria inesquecível. Mas não por causa da reunião de família que esperava. Seria lembrado como o dia que descobri que, às vezes, as pessoas que sorriem mais são as que escondem os segredos mais sombrios. Depois que Amanda saiu naquela noite, soluçando e implorando o perdão que nem Eduardo nem eu podíamos dar, minha casa pareceu diferente. Mais silenciosa, mas não pacífica. O silêncio era pesado com perguntas sem resposta e o peso da traição que parecia se acomodar em cada canto. Eduardo queria ligar para o advogado imediatamente, mas pedi para ele esperar. Não porque estava tendo segundos pensamentos sobre seguir com isso, mas porque algo me dizia que precisávamos saber a extensão completa do que Amanda tinha feito antes de avançarmos. Ladrões raramente roubam apenas uma vez, e tinha o pressentimento de que isso ia mais fundo que uma casa e alguns pagamentos mensais. Mãe, você não precisa fazer nada, disse Eduardo sentado à minha frente na mesa da cozinha, o terno caro amassado do longo e terrível dia. Deixa eu cuidar de tudo. Você já passou por muito. Mas balancei a cabeça. Por 2 anos tinha sido vítima das mentiras da Amanda. Havia sido impotente, ignorante, enquanto ela sistematicamente me roubou da pouca segurança que eu poderia ter tido. Agora sabia a verdade e não ia sentar e deixar outros cuidarem dos meus negócios. Preciso ver tudo, disse a ele. Cada documento, cada registro bancário, cada papel. Preciso entender exatamente o que ela fez comigo. Na manhã seguinte, depois que Eduardo foi para casa trocar de roupa e juntar documentos, liguei no trabalho pela primeira vez em 2 anos. Senhora Helena, minha supervisora, ficou surpresa, mas compreensiva quando disse que tinha uma emergência familiar. Se ela soubesse. Eduardo voltou com caixas de papelada e o notebook. Espalhamos tudo pela minha pequena mesa de jantar, a mesma mesa onde Amanda sentou apenas horas antes, representando o papel da nora, preocupada enquanto escondia os crimes. O primeiro documento que examinamos foi a escritura da casa na represa. Minha assinatura estava lá, clara como o dia, num documento que nunca tinha visto. Mas, conforme olhava, algo parecia errado. Não é assim que assino meu nome, disse apontando para a assinatura. Olha o L em Lúcia. Sempre faço com uma voltinha em cima, mas essas são só linhas retas. Eduardo pegou o celular e tirou uma foto da assinatura. Depois, achou um cartão de aniversário velho que assinei para ele ano passado. As diferenças eram sutis, mas claras quando você sabia o que procurar. Ela falsificou sua assinatura, disse, a voz sem expressão de raiva. Continuamos cavando. Os registros bancários mostravam que os pagamentos mensais estavam indo para uma conta que realmente estava em meu nome, mas num banco onde nunca fiz negócios. Alguém abriu uma conta usando minhas informações pessoais. Preciso ver essa conta, disse. Eduardo ligou para o banco, mas não dariam informações pelo telefone, já que ele não era correntista. Então fomos lá juntos, minhas mãos tremendo quando entrei no saguão de mármore do Banco do Brasil com minha carteira de identidade e CPF. A conta tinha sido aberta 2 anos e 1 mês atrás, apenas semanas antes do primeiro pagamento que deveria vir para mim.
O endereço nos registros era Rua das Acácias, 847, apartamento 2B, o mesmo endereço que Cristina mencionou. O telefone listado também não era meu. Senhora, disse a representante do banco, parecendo confusa enquanto rolava pelos registros. A senhora nunca esteve nesta agência antes, né? Não, disse firmemente. Nunca estive aqui na minha vida. Ela nos mostrou o cartão de assinatura de quando a conta foi aberta, a mesma versão falsa do meu nome, assinada por alguém que não era eu. Isso é roubo de identidade, disse a representante, a voz preocupada. A senhora precisa fazer um boletim de ocorrência imediatamente. Mas ainda não tínhamos terminado. Eduardo trouxe cópias de todos os registros financeiros relacionados ao meu cuidado. E conforme sentamos na área de atendimento ao cliente do banco, um quadro mais completo começou a emergir. Os pagamentos mensais eram apenas o começo. Eduardo também vinha mandando dinheiro adicional para minhas despesas médicas, dinheiro que nunca vi. Além 200 quando ele pensou que eu precisava de óculos novos, 1.008 tárias para o que acreditava ser tratamento dentário, $2.500 no Natal passado como bônus. Cada pagamento tinha ido para a conta falsa. Quanto? Perguntei, embora tivesse medo de ouvir a resposta. Os dedos do Eduardo se moveram pela calculadora do celular. O rosto empalideceu. 96 mil. Durante 2 anos, ela roubou 96 mil reais de você. Me senti tonta. A 96 mil era mais dinheiro do que tinha visto na vida. Era o suficiente para ter mudado tudo, para ter me dado segurança e conforto na velhice, em vez do estresse constante de viver de salário em salário. Fomos para a Rua das Acácias, 847 em seguida. Era um complexo de apartamentos decadente, do outro lado da cidade, o tipo de lugar com placas de neon piscando e degraus de concreto quebrados. Apartamento 2B estava vazio com uma placa "Aluga-se" na janela. Ela provavelmente alugou só tempo suficiente para estabelecer o endereço falso, disse Eduardo, o maxilar apertado de raiva. Mas eu estava pensando em outra coisa. Eduardo, como ela conseguiu minhas informações pessoais? Meu CPF, minha data de nascimento, todos os detalhes que ela precisaria para abrir aquela conta? Ele ficou quieto por um momento. De casa. Guardo cópias de documentos importantes da família no meu escritório. Ela teria acesso a tudo. A traição cortou mais fundo com cada nova revelação. Amanda não apenas viu uma oportunidade e aproveitou. Ela planejou isso cuidadosamente, sistematicamente roubando minha identidade e meu dinheiro enquanto vivia na casa do meu filho, comendo na mesa dele, fingindo amá-lo. Naquela noite, conforme sentamos na minha sala, cercados por evidências dos crimes da Amanda, Eduardo me olhou com lágrimas nos olhos. Mãe, sinto tanto. Confiei nela completamente. Nunca pensei em verificar se você estava recebendo o dinheiro porque ela foi quem sugeriu que eu mandasse em primeiro lugar. Esse detalhe me atingiu como água gelada. Ela sugeriu? Eduardo acenou miseravelmente. Uns 6 meses depois que papai morreu, ela mencionou como estava preocupada com você se virando sozinha. Disse que seria um gesto maravilhoso se eu pudesse ajudar com suas despesas, especialmente já que os negócios iam tão bem. Ela até se ofereceu para coordenar com a Cristina para configurar tudo. Fechei os olhos, sentindo todo o peso da manipulação da Amanda. Ela se posicionou como a nora cuidadosa, preocupada com a sogra em dificuldades, enquanto secretamente garantia que cada real destinado a mim acabasse nos bolsos da família dela. E a casa na represa? Mesma coisa. Ela disse que você tinha mencionado querer morar perto da água, que seria bom para sua saúde e paz de espírito. Ela me ajudou a achar a propriedade, negociar o preço, cuidar de toda a papelada. Amanda tinha tocado meu filho como um violino, usando o amor dele por mim contra nós dois. Ela o fez se sentir generoso e cuidadoso, enquanto sistematicamente me roubava de tudo que ele tentou me dar. Conforme Eduardo juntou os papéis para levar ao advogado, sentei sozinha na sala, olhando para as paredes que tinha me tornado tão familiar nos últimos 2 anos. Este espaço pequeno e apertado, com móveis velhos e ar-condicionado quebrado, não deveria ser minha realidade.
Eu deveria estar vivendo confortavelmente numa casa linda na represa, com dinheiro suficiente para comprar meus remédios sem contar centavos. Em vez disso, os pais da Amanda provavelmente estavam sentados naquela represa agora mesmo, curtindo a aposentadoria roubada, enquanto eu racionava meus remédios para pressão e usava roupas de brechó. Mas, saber a verdade, por mais dolorosa que fosse, parecia o primeiro passo para recuperar minha vida. Amanda roubou mais que dinheiro de mim. Ela roubou 2 anos de segurança, de dignidade, da paz de espírito que vem de saber que seu filho está cuidando de você. Amanhã, começaríamos o processo de recuperar tudo. Mas hoje à noite, pela primeira vez em 2 anos, fui dormir sabendo exatamente onde estava. E esse conhecimento, amargo como era, parecia poder. A manhã em que o advogado do Eduardo ligou com os resultados da investigação, eu estava esfregando o chão no prédio de escritórios onde trabalhava há uma década. Meus joelhos doíam contra o piso frio e minhas mãos estavam em carne viva dos produtos de limpeza industriais. Mas continuei trabalhando, porque precisava de cada real desse emprego. Pelo menos era o que pensava. Senhora Santos, a voz do Dr. Carvalho estava sombria quando liguei de volta durante meu intervalo do almoço. Precisamos nos encontrar imediatamente. O que descobrimos vai muito além do que suspeitávamos inicialmente. Eduardo me buscou depois do turno, o rosto marcado de exaustão. Mal dormiu desde o Dia das Mães, se jogando na investigação com a mesma intensidade que trazia para os negócios. Mas isso não era trabalho, era pessoal e estava destruindo ele. No escritório do advogado, sentamos diante do Dr. Carvalho enquanto ele expunha um arquivo grosso com documentos. Amanda não apenas roubou da senhora, Dona Lúcia. Ela estava operando o que equivale a uma operação de fraude em pequena escala, usando sua identidade. O quarto pareceu inclinar conforme ele explicou. Amanda usou minhas informações pessoais para abrir não apenas uma conta bancária, mas 3 contas separadas em bancos diferentes. Ela pediu cartões de crédito em meu nome, fez um empréstimo pessoal e até apresentou declarações de imposto falsas, me declarando como dependente enquanto reportava renda que nunca ganhei. A Receita Federal tem tentado entrar em contato com a senhora sobre discrepâncias nas suas declarações, continuou o Dr. Carvalho. Eles têm mandado avisos para o endereço falso. Atualmente, a senhora está sendo investigada por sonegação de impostos. Me senti como se estivesse me afogando. Sonegação de impostos. Mas fiz minha declaração honestamente todo ano. Sabemos disso agora, mas a Receita não. Amanda reportou que a senhora recebeu o dinheiro que Eduardo mandou. Dinheiro que nunca realmente recebeu. Da perspectiva deles, a senhora escondeu renda. As mãos do Eduardo estavam fechadas em punhos. Quanto ela roubou no total? Dr. Carvalho folheou várias páginas, incluindo os 96 itais, 000 originais mais gastos, adicionais no cartão de crédito, empréstimo pessoal e restituições de imposto fraudulentas. Estamos falando de aproximadamente 175 mil. O número me atingiu como um golpe físico. 175 mil reais. Eu ganhava 38 mil reais por ano esfregando o chão. Amanda tinha roubado mais que 4 anos do meu salário. E a casa? Aí fica mais complicado, disse Dr. Carvalho. A propriedade está legalmente em seu nome, Dona Lúcia, baseada na escritura falsificada. A família da Amanda tem morado lá, fazendo melhorias com o dinheiro roubado e, na verdade, aumentaram significativamente o valor da propriedade. Pensei nos pais da Amanda, que conheci apenas 2 vezes em reuniões familiares. Pareciam pessoas boas, meio impressionados com o estilo de vida rico da filha, mas gratos pelo sucesso dela. Eles sabiam de onde vinha o dinheiro, sabiam que estavam morando numa casa roubada da mãe do genro. Podemos recuperar? Perguntou Eduardo. Sim, mas vamos precisar envolver a polícia. Isso não é mais questão cível. É fraude criminal, roubo de identidade e sonegação de impostos. Amanda pode enfrentar prisão séria. Fiquei quieta por um longo momento, pensando na mulher que sentou na minha mesa apenas dias atrás, chorando e implorando perdão. Ela parecia genuinamente arrependida, mas agora me perguntava se aquelas lágrimas eram de verdade ou apenas outra manipulação.
E a família dela? Perguntei. Os pais? O irmão com as crianças? A expressão do Dr. Carvalho era simpática, mas firme. Eles terão que desocupar a propriedade. Se conseguirem provar que não sabiam que o dinheiro era roubado, podem escapar de acusações criminais, mas não podem ficar com o que foi comprado com fundos fraudulentos. Eduardo olhava pela janela, o maxilar apertado. Onde está Amanda agora? Está morando com os pais na casa da represa, disse Dr. Carvalho. Nosso investigador confirmou que ela está lá desde que saiu da sua casa no Dia das Mães. Então ela correu direto para as pessoas que viviam do dinheiro roubado da minha mãe, disse Eduardo amargamente. Claro que foi. Naquela tarde, dirigimos para a represa Billings. Nunca tinha visto a casa que supostamente era minha. E quando paramos na entrada longa, suspirei apesar de mim. Era linda. Uma casa térrea, espalhada com janelas grandes de frente para a água, cercada por árvores maduras e jardins bem cuidados. Era isso que Eduardo pretendia para mim. Este lugar pacífico e confortável, onde eu poderia passar os anos da aposentadoria assistindo o pôr do sol sobre a represa, em vez de me preocupar se podia pagar a próxima refeição. O pai da Amanda atendeu a porta, o rosto caindo quando viu Eduardo e eu. Ah, disse baixinho. Estávamos esperando vocês. Amanda apareceu atrás dele, parecendo menor e mais jovem do que jamais a vira. As roupas de grife tinham sido substituídas por jeans e blusa velha, e o rosto estava inchado de chorar. Lúcia, disse a voz mal acima de um sussurro. Sinto tanto. Olhei para ela, esta mulher que sorriu para mim em incontáveis jantares enquanto sistematicamente destruía minha segurança financeira, e senti apenas raiva fria. Sente? Perguntei. Realmente sente, Amanda? Ou só sente por ter sido pega? Ela começou a chorar de novo, mas não fiquei tocada. Tinha visto as lágrimas dela antes, acreditei nelas, até senti pena dela às vezes quando Eduardo trabalhava longas horas e ela parecia solitária. Nunca quis que chegasse tão longe, soluçou. Começou só pegando o primeiro pagamento emprestado para ajudar meus pais com a hipoteca. Ia devolver antes de alguém notar. Mas não devolveu, disse Eduardo, a voz como gelo. Pegou mais e mais. Roubou a identidade da minha mãe, fez declarações de imposto falsas, abriu cartões de crédito no nome dela. Isso não é pegar emprestado, Amanda. É fraude. A mãe da Amanda tinha aparecido na porta, o rosto manchado de lágrimas. Não sabíamos, disse desesperadamente. Pensamos que Eduardo estava sendo generoso, nos ajudando numa época difícil. Amanda nos disse que ele insistiu em comprar a casa para nós. Olhei para esta mulher mais velha, provavelmente da minha idade, e vi choque e horror genuínos nos olhos dela. Ela não sabia. Nenhum deles sabia, exceto Amanda. A Receita Federal acha que sou sonegadora de impostos por causa do que sua filha fez, disse baixinho. Posso ir presa porque Amanda fez declarações falsas no meu nome. A mãe da Amanda engasgou, levando uma mão à boca. Meu Deus, Amanda, o que você fez? Mas Amanda apenas continuou chorando, oferecendo desculpas e pedidos que não significavam nada agora. Ela teve 2 anos para confessar, 2 anos para consertar isso, e escolheu cavar mais fundo. Dr. Carvalho se adiantou com uma maleta cheia de documentos legais. Senhora Silva, vou precisar que a senhora e sua família desocupem esta propriedade em 30 dias. Tudo comprado com os fundos fraudulentos precisará ser devolvido ou compensado. Conforme assisti a família da Amanda absorver a realidade da situação, senti algo que não esperava. Alívio. Não satisfação, não vingança, apenas alívio de que a verdade finalmente estava no aberto. A polícia estará aqui amanhã para prender Amanda, continuou o Dr. Carvalho. Recomendo que ela se entregue voluntariamente. Amanda olhou para Eduardo com olhos desesperados. Por favor, não deixe eles me prenderem. Vou pagar tudo de volta, prometo. Vou arranjar um emprego. Vou trabalhar dia e noite. Eduardo balançou a cabeça tristemente. Com que habilidades, Amanda? Você nunca trabalhou um dia na vida. Nem sabe como trabalhar. Tudo o que sabe fazer é pegar. Quando saímos da casa na represa, me virei para um último olhar no lugar que deveria ter sido meu lar pelos últimos 2 anos. Logo seria, mas parecia vazio agora.
manchado pelo conhecimento de como Amanda o roubou de mim. Mãe, disse Eduardo conforme dirigíamos, vou garantir que você nunca precise de nada de novo. Vou cuidar de você do jeito que deveria estar fazendo o tempo todo. Dei um tapinha gentil na mão dele. Você estava cuidando de mim, filho. Não é sua culpa que Amanda roubou o que você me deu. Mas, conforme dirigíamos de volta para minha casa pequena e apertada, sabia que tudo estava prestes a mudar. Amanda enfrentaria as consequências dos crimes e eu finalmente teria a segurança e conforto que Eduardo sempre pretendeu que eu tivesse. O confronto acabou. Agora vinha a justiça. Os papéis do divórcio foram finalizados numa terça-feira cinzenta de fevereiro, 3 meses depois daquele Dia das Mães devastador. Sentei no corredor do fórum ao lado do Eduardo, enquanto o advogado dele saiu da sala com a notícia de que Amanda assinou tudo sem contestar. Ela já tinha sido sentenciada a 2 anos de prisão por fraude e roubo de identidade, e lutar contra o divórcio só adicionaria custos legais que não podia pagar. Está feito, disse Dr. Carvalho, sentando ao nosso lado. O casamento foi dissolvido. Todos os bens comprados com fundos roubados revertem para os donos legítimos. Dona Lúcia, a senhora agora legalmente possui a casa na represa e todo o dinheiro nas contas fraudulentas foi congelado, aguardando restituição completa. Eduardo soltou um longo suspiro. E a família dela? Desocuparam a propriedade semana passada. Os pais se mudaram temporariamente com o irmão e têm sido surpreendentemente cooperativos. Acho que estão genuinamente horrorizados com o que Amanda fez. Senti uma mistura estranha de alívio e tristeza. Alívio de que este pesadelo finalmente estava terminando, mas tristeza pelos danos colaterais. Os pais da Amanda eram vítimas inocentes também, de sua própria forma. Perderam a casa e economias, tudo porque a filha escolheu roubar em vez de pedir ajuda honestamente. As semanas que se seguiram foram um turbilhão de papelada e ajustes. Eduardo se jogou em consertar as coisas com a mesma intensidade que uma vez trouxe para construir seu negócio. Contratou uma equipe de contadores para desembaraçar as declarações de imposto fraudulentas da Amanda. Trabalhou com a Receita Federal para limpar meu nome e supervisionou pessoalmente cada detalhe da transferência de propriedade da casa na represa de volta para mim. Mas a mudança mais importante foi no próprio Eduardo. O empresário bem-sucedido que estava ocupado demais para ligações regulares se tornou um filho que aparecia a cada poucos dias, que ligava só para saber como eu estava, que insistia em me levar a consultas médicas e ao mercado. Não precisa ficar rondando, filho, disse numa tarde, enquanto ele me ajudava a embalar os poucos pertences que queria manter da minha casa velha. Não vou a lugar nenhum. Ele parou de dobrar uma das minhas colchas, as mãos parando no tecido macio. Mãe, perdi 2 anos da sua vida porque fui burro o suficiente para confiar na Amanda completamente. Não vou perder mais. Entendi a culpa dele, mesmo achando que não merecia. Amanda tinha sido uma manipuladora mestre, jogando com o amor dele por mim para esconder os crimes. Mas também entendi que confiança, uma vez quebrada tão completamente, leva tempo para se reconstruir, até mesmo confiança em si mesmo. Mudar para a casa na represa parecia surreal. O lugar era lindo, mas carregava o peso de tudo o que tinha acontecido. A família da Amanda cuidou bem dela, tinha que admitir. Os jardins estavam bem mantidos, a casa estava limpa e atualizada, e até adicionaram uma varanda coberta de frente para a água que me apaixonei imediatamente. Mas parecia como mudar para a vida de outra pessoa, em vez de reclamar a minha. Podemos mudar qualquer coisa que quiser, disse Eduardo enquanto caminhávamos pelos cômodos juntos. Móveis novos, cores de tinta diferentes, o que for para fazer parecer casa para você. Apreciei a consideração, mas não tinha certeza se cortinas novas apagariam o conhecimento de que o pai da Amanda sentou nesta sala por 2 anos, lendo o jornal matinal enquanto eu racionava meus remédios a 50 quilômetros de distância. O processo de restituição financeira foi mais complexo do que esperava. As contas que Amanda abriu em meu nome continham não apenas o dinheiro que Eduardo mandou, mas também fundos dos cartões de crédito que ela usar e do empréstimo que fez.
desembaraçar o que pertencia a quem exigiu contabilidade forense e meses de documentação. A boa notícia, explicou meu novo consultor financeiro, é que quando tudo estiver resolvido, a senhora terá não apenas o dinheiro original que seu filho mandou, mas também juros acumulados e compensação adicional pelo roubo de identidade. Estamos falando de aproximadamente 210 mil reais quando tudo for recuperado. E 210 mil reais. Nunca imaginei ter esse tipo de dinheiro. Era o suficiente para viver confortavelmente por anos, para nunca me preocupar em escolher entre comida e remédio de novo, para realmente curtir minha aposentadoria em vez de trabalhar até meu corpo desistir. Mas o dinheiro parecia estranho nas minhas mãos, manchado pelo conhecimento de como foi roubado e recuperado. Me peguei quase sentindo falta da simplicidade da minha vida antiga, onde sabia exatamente onde estava, mesmo que esse lugar fosse mal conseguindo sobreviver. A parte mais difícil foi lidar com a reação da comunidade. Numa cidade do tamanho da nossa, a prisão e julgamento da Amanda foram notícia de primeira página. Todo mundo sabia o que ela fez, e por extensão, todo mundo sabia que eu fui vítima de um esquema de fraude elaborado. As reações das pessoas variavam muito. Algumas eram simpáticas, oferecendo ajuda e expressando indignação em meu nome. Outras pareciam quase desconfiadas, como se não pudessem acreditar que eu não sabia o que estava acontecendo. Algumas fizeram comentários que sugeriam que eu deveria ser grata pela atenção, como se ser defraudada fosse de alguma forma melhor que ser ignorada. Os piores eram as pessoas que agiam como se eu tivesse ganhado na loteria, em vez de ter minha identidade roubada. Bem, pelo menos tudo deu certo no final, disse uma vizinha alegremente. Agora você está bem de vida na represa. Eu queria balançar elas, explicar que ter sua nora, sistematicamente roubar sua identidade e roubar você por 2 anos não é algo que simplesmente dá certo. Que o dinheiro e a casa vieram com o conhecimento de que alguém em quem você confiava viu você como nada mais que uma fonte de fundos para explorar. Mas mantive a boca fechada e foquei em reconstruir minha vida. A primeira noite que passei sozinha na casa na represa, sentei na varanda coberta com uma xícara de chá, assistindo o sol se pôr sobre a água. A vista era linda, pacífica, de uma forma que nunca experimentei antes, mas me senti estranhamente desconectada, como se fosse hóspede no sonho de outra pessoa. Meu telefone tocou e o nome do Eduardo apareceu na tela. Ele ligava toda noite desde que me mudei, verificando se eu estava me adaptando bem. Como está se sentindo, mãe? Olhei para a represa, tentando encontrar palavras para a mistura complicada de emoções se agitando dentro de mim. Grata, disse finalmente. E triste, e com raiva, e confusa, às vezes tudo ao mesmo tempo. Isso parece sobre isso, disse Eduardo suavemente. Sabe, tenho pensado no que Amanda disse naquele último dia, sobre como ela nunca quis que chegasse tão longe. Lembrei das lágrimas dela, os pedidos desesperados. O que sobre isso? Acho que ela estava falando a verdade sobre essa parte. Acho que ela realmente começou pequeno e então não conseguiu parar. Mas isso não melhora as coisas, melhora? Se alguma coisa, piora. Ela teve dúzias de oportunidades para confessar, para consertar, e escolheu cavar mais fundo toda vez. Ele estava certo. O crime inicial da Amanda podia ter sido impulso ou desespero, mas tudo que se seguiu foi trapaça calculada. Ela me olhou nos olhos em jantares de família, me abraçou nos feriados, me ouviu me preocupar com dinheiro, tudo enquanto sabia que ela era a razão pela qual eu estava lutando. Fico pensando em como ela parecia orgulhosa, disse. Quando falava sobre as reformas da família na casa, as melhorias que estavam fazendo, ela estava orgulhosa do que accomplishment com meu dinheiro roubado. Ela não estava apenas roubando de você, mãe. Estava roubando de nós dois. Ela roubou o relacionamento que deveríamos ter tido estes últimos 2 anos. A paz de espírito que pensei que estava te dando. Depois que desliguei com Eduardo, caminhei pela casa que era finalmente, legalmente, inegavelmente minha. Era linda, confortável, tudo o que eu poderia querer, mas levaria tempo antes de parecer casa em vez de evidência de um crime. Me acomodei no quarto principal naquela noite, numa cama que era minha, numa casa que era minha.
Com dinheiro suficiente no banco para durar o resto da minha vida, deveria ter me sentido triunfante. Em vez disso, me senti exausta. Mas conforme adormeci ao som gentil da água batendo na margem, percebi que exaustão não era necessariamente uma coisa ruim. Era a exaustão que vem depois de uma jornada longa e difícil finalmente terminar. Amanhã poderia começar o trabalho de fazer este sonho roubado em algo que realmente pertencia a mim. 1 ano depois, estava na mesma varanda coberta onde passei aquela primeira noite confusa. Mas tudo tinha mudado. O espaço que uma vez pareceu estranho, agora me abraçava como um conforto. Tinha substituído os móveis da família da Amanda por peças que falavam comigo. Adicionei plantas que escolhi e pendurei fotos que contavam a história da minha vida real, em vez do sonho roubado de outra pessoa. A rotina matinal que desenvolvi se tornou sagrada para mim. Café na varanda quando o sol nascia sobre a represa, assistindo a água mudar de cor com a luz. Era um luxo que nunca imaginei que teria. Esta paz. Este tempo para simplesmente existir sem o peso constante da preocupação financeira. O carro do Eduardo entrou na garagem, pontual para nosso café da manhã semanal. Esta tradição começou meses atrás, depois que a rondação inicial movida pela culpa se transformou em algo mais natural. Ambos aprendemos a navegar este relacionamento novo, um construído na honestidade, em vez da fundação falsa que Amanda criou. "Bom dia, mãe", gritou quando entrou pela porta da frente, carregando um saco da padaria da cidade. "Trouxe aqueles pãezinhos de açúcar que você gosta." Sorri, colocando 2 pratos na mesa da cozinha. "Não precisa me trazer doces toda semana, filho. Sou perfeitamente capaz de me alimentar agora." Ele sorriu. "Sei que é, mas gosto de trazer. Além disso, Dona Rosa da padaria sempre pergunta sobre você. Metade da cidade adotou você como história de sucesso favorita." Era verdade. A mesma comunidade que sussurrou sobre minha situação durante o julgamento da Amanda me abraçou depois que a justiça foi servida. Pessoas me paravam no mercado para perguntar como estava me adaptando. Vizinhos trouxeram comida caseira quando me mudei para a represa e o carteiro fazia questão de mencionar quando tinha boas notícias para entregar. "Alguma notícia do advogado sobre o recurso da Amanda?" Perguntei conforme nos acomodamos nos lugares usuais na mesa. Eduardo balançou a cabeça. "O defensor público dela protocolou a papelada, mas Dr. Carvalho diz que é basicamente formalidade. As evidências eram muito esmagadoras e ela se declarou culpada de tudo. Vai cumprir a sentença completa. 2 anos tinham parecido tão pouco tempo quando o juiz anunciou, mas conforme as estações mudaram e minha vida nova tomou forma, parei de pensar na linha do tempo da Amanda e comecei a focar na minha." "Como se sente sobre isso?" perguntou Eduardo, estudando meu rosto cuidadosamente. Considerei a pergunta seriamente. 1 ano atrás, podia ter querido que Amanda sofresse mais, enfrentasse consequências que correspondessem à escala do que ela roubou de mim. Mas agora, sentada na casa que era verdadeiramente minha, com dinheiro no banco e atenção genuína do meu filho, vingança parecia menos importante. "Sinto que ela está onde precisa estar", disse finalmente. "Não porque quero que ela sofra, mas porque precisa enfrentar consequências reais pelo que fez. Talvez a prisão ensine algo que nossa família nunca conseguiu." Através do processo legal, aprendi mais sobre a psicologia da Amanda do que jamais quis saber. Ela cresceu numa família que lutava financeiramente, sempre se comparando a outros que tinham mais. Quando se casou com o Eduardo, de repente, teve acesso à riqueza que nunca imaginou. Mas aparentemente, não foi suficiente. Ela precisava sentir que era a provedora, aquela que podia resolver os problemas da família. "Soube alguma coisa da família dela?" perguntei. Eduardo acenou. "Os pais se mudaram para o interior para morar com a tia. O irmão arranjou emprego em outro estado. Estão basicamente recomeçando." Senti uma pontada de simpatia por eles. Os crimes da Amanda destruíram mais vidas que apenas a minha. Os pais perderam a casa e economias. As crianças do irmão foram tiradas das escolas e amigos, tudo porque Amanda escolheu roubo em vez de honestidade. "Tenho pensado em escrever uma carta para eles", disse. As sobrancelhas do Eduardo se ergueram. "Sério, o que diria?" "Que não os culpo, que espero que estejam bem." Parei, mexendo açúcar no café.
Amanda fez as escolhas dela, mas eles não mereciam pagar por elas. Sentamos em silêncio confortável por um tempo, olhando para a represa. Uma família de patos tinha se estabelecido perto da margem e peguei o hábito de jogar migalhas da torrada matinal. Prazeres simples que nunca tive tempo quando cada momento era consumido pela sobrevivência. Tenho algo para te contar, disse Eduardo eventualmente, o tom mudando para algo mais sério. Olhei para ele, expectante. Tenho saído com alguém, uma mulher que conheci numa conferência de negócios. O nome dela é Marina, e ela não é nada como Amanda. Senti um flutter de ansiedade, depois me forcei a relaxar. Me conta sobre ela. É perita contábil forense, na verdade. Ajuda empresas a investigar irregularidades financeiras. Ela sabe o que Amanda fez, sabe a história toda, e não está interessada no meu dinheiro. Ganha bem sozinha. Sorri. Perita contábil forense parece apropriado, Eduardo riu. Pensei que você apreciaria a ironia. Ela também é incrivelmente honesta, às vezes brutalmente. Me disse no terceiro encontro que achava que eu confiava demais e precisava trabalhar nos limites. Mulher inteligente. Quando vou conhecer? Só se quiser. Não estou apressando nada desta vez. Estou aprendendo a confiar no meu próprio julgamento de novo. E parte disso significa não buscar a aprovação de todo mundo antes de saber como me sinto. Estendi a mão pela mesa e apertei a dele. Estou orgulhosa de você por ir devagar, mas quando estiver pronto, adoraria conhecer. Depois que Eduardo saiu, fiz minha caminhada usual pela propriedade. Os jardins que a família da Amanda plantou floresciam sob meu cuidado, mas adicionei meus próprios toques. Uma horta onde cultivava tomates e ervas, um cantinho de leitura sob o ipê amarelo, um comedouro para pássaros que atraía bem-tevis e sabiás. A casa estava se tornando minha, de formas que não tinham nada a ver com propriedade legal. Estava cheia das minhas escolhas, minhas memórias, minhas rotinas diárias silenciosas que ninguém podia roubar ou falsificar ou manipular. Naquela tarde, fiz algo que planejava há semanas. Liguei para minha antiga supervisora na empresa de limpeza. Senhora Helena, aqui é Lúcia Santos. Queria avisar que não vou voltar ao trabalho. Houve uma pausa. Você está se sentindo bem, Lúcia? Faz tempo que está afastada. Estou me sentindo melhor do que em anos, disse, sorrindo da verdade. Estou me aposentando. Parecia estranho dizer a palavra. Nunca imaginei que poderia me aposentar. Assumia que trabalharia até meu corpo desistir. Mas o dinheiro que Amanda roubou e que foi recuperado, combinado com a casa e apoio contínuo do Eduardo, significava que finalmente podia parar de esfregar o chão de outras pessoas e começar a viver para mim. Naquela noite, sentei na varanda com uma taça de vinho, assistindo o pôr do sol pintar a represa em tons de dourado e rosa. Meu celular vibrou com mensagem do Eduardo. Marina quer saber se você gosta de comida italiana. Está pensando em cozinhar para você no fim de semana. Digitei de volta. Diga que adoro comida italiana, mas ela não precisa me impressionar. Já gosto de qualquer pessoa que faça meu filho feliz. Conforme a escuridão se acomodou sobre a água, pensei na mulher que era um ano atrás. Cansada, lutando, orgulhosa, mas silenciosamente desesperada. Ela nunca teria acreditado que esta paz era possível. Esta sensação de segurança e contentamento. Amanda roubou 2 anos da minha vida, mas, de forma estranha, os crimes dela também me deram algo que talvez nunca tivesse de outra forma. Forçaram Eduardo a realmente me ver, entender que eu precisava de mais que apenas apoio financeiro. Precisava da presença dele, atenção, cuidado genuíno. Também me ensinaram algo sobre minha própria força. Sobrevivi ao roubo, investigação, julgamento, processo complicado de reclamar minha identidade e vida. Aprendi que era mais dura do que me dava crédito, mais resiliente do que jamais precisei ser. Também aprendi algo sobre perdão. Não perdão para Amanda, que teria que ganhar isso através de mudança genuína, que talvez nunca testemunhasse. Mas perdão para mim mesma, por ser confiante o suficiente para acreditar nas mentiras dela. E perdão para Eduardo, que foi manipulado tão completamente quanto eu. Quando tranquei a casa e fui para a cama, senti a satisfação profunda que vem de um dia bem vivido.
e uma vida reclamada. Amanhã traria novos pequenos prazeres, novas alegrias silenciosas, novos momentos de paz que ninguém poderia roubar. A casa na represa, que começou como cena do crime da Amanda, se tornou meu santuário. O dinheiro que foi roubado e recuperado se tornou minha segurança. O filho que foi enganado a me negligenciar se tornou meu companheiro devotado. Amanda tentou roubar meu futuro, mas no final apenas o atrasou. Agora era meu, completa e totalmente, para viver exatamente como escolhesse. E escolhi paz. Agora tenho curiosidade sobre vocês que ouviram minha história. O que fariam se estivessem no meu lugar? Já passaram por algo parecido? Comentem aí embaixo. E enquanto isso, estou deixando na tela final 2 outras histórias que são favoritas aqui e com certeza vão surpreender vocês. Obrigada por assistirem até aqui